E Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Uma frase muito interessante de um célebre, de um dos mais famosos rabinos do século XX, chamado Abraham Heschel, diz o seguinte: o sábado é a mais preciosa dádiva que a humanidade recebeu do tesouro de Deus. E infelizmente existe uma batalha no mundo cristão, no mundo teológico, para discutir qual é o verdadeiro dia de guarda. Alguns vão argumentar a respeito do primeiro dia da semana, o domingo, por duas razões. Primeiro, porque Jesus ressuscitou ao domingo e a igreja então celebra sua ressurreição se reunindo aos domingos. O segundo argumento é porque guardar o sábado seria uma forma de legalismo que perverte a ideia de salvação pela graça, apresentada, por exemplo, em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 9. Mas curioso é que graça não está ligada apenas à ideia de salvação, mas a própria existência, a vida que nós possuímos é resultado da graça. E um ponto de partida para nós entendermos a observância do sábado é entender como Jesus lida com essa ideia. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, por exemplo, nós encontramos o episódio onde Jesus e seus discípulos estão colhendo espigas e estão se alimentando delas e os fariseus observam e, de acordo com a tradição religiosa deles, isso era ilícito. Então Jesus conta uma história de que Davi vai até o templo, o santuário, e pega ali pães da proposição que eram permitidos só os sacerdotes comer. Embora a lei de Moisés ela fosse o padrão de obediência dos judeus, o texto bíblico apresenta várias narrativas onde esse padrão é quebrado, porque o princípio da lei é mais importante do que a letra. Então, partindo dessa ideia, Jesus ele nunca está criticando a observância sabática, mas a postura hipócrita de achar que pode-se obter algum favor diante de Deus por meio do cumprimento de uma série de regras. E na sequência dessa história, só que agora se a gente vai ao Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 6, diz que Jesus está numa sinagoga e enquanto ele está participando daquele momento, os fariseus estão observando Jesus para ver se ele ia praticar uma cura no sábado. E aí o texto vai dizer que existe um homem com a mão direita atrofiada. Jesus, conhecendo o pensamento deles, chama aquele homem até o centro e realiza uma cura. E é curioso Jesus chamar o homem para o centro, que é para relembrar essa ideia de que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E como entender um pouquinho melhor isso? O texto de Gênesis, que vai falar a respeito da criação, no capítulo 1, verso 26, vai dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que é que isso significa? Significa que, a partir do próprio verso seguinte, ali no verso 26 e no verso 28, de que o ser humano foi chamado para dominar sobre toda a criação. Ou seja, o ser humano domina sobre o planeta Terra e a criação de Deus, assim como o próprio Deus é soberano em todo o universo. E aí você vai perceber, no capítulo 1 e 2, algumas coisas curiosas. No capítulo 2 de Gênesis, por exemplo, você vai perceber que Deus ele cria um jardim e cultiva esse jardim. Depois ele convida o ser humano para fazer a mesma ação, cultivar e guardar o jardim. A gente percebe que no capítulo 1, Deus vai dando nome às coisas, e no capítulo 2, Deus convida o ser humano também a dar nome às coisas. Ou seja, aquilo que Deus é e faz, o ser humano é convidado a ser e fazer. E aí, quando a gente vai ao livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 ao 11, nós encontramos o seguinte: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem os estrangeiros da sua porta para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O curioso aqui é que o homem é chamado a lembrar-se do sábado. E ele justamente precisa se lembrar do sábado, do descanso sabático, porque o próprio Deus descansou no sábado. Então o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus e foi chamado a imitá-lo porque Deus descansa, nós também devemos descansar. Portanto, o que Deus é e faz, o ser humano é chamado a ser e fazer. E a gente pode pensar aqui em 3 lições importantes. Guardar o sábado, a gente recorda que Deus é o Criador e soberano de todas as coisas. Uma segunda lição,
levando em consideração o episódio onde Jesus curou uma pessoa deficiente no dia de sábado, é a ideia de que a salvação é obtida através dos méritos de Jesus, e quando a gente descansa no sábado, a gente descansa nas curas que Deus pode realizar. E um terceiro motivo pelo qual nós guardamos o sábado é a ideia de que se Deus faz alguma coisa, nós somos chamados a imitá-lo. Que Deus abençoe você.